todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E o verso 13 traz essa lembrança: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos com a Tua palavra nas nossas mãos e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações agora. Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para compreender plenamente aquilo que o Senhor quer trazer a cada um aqui nessa noite. Oramos ao Pai do Teu Espírito, possa chegar aonde nós não podemos chegar, possa chegar no mais profundo de cada coração aqui. Pessoas possam entender a necessidade de se preparar para esse encontro contigo. Nós deixamos cada palavra que deve ser ministrada aqui nas Tuas mãos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós acabamos de ler, como eu disse, uma parábola muito conhecida das Escrituras, a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. Se a gente olha isso aqui para nós hoje, no nosso contexto, ela parece um tanto quanto difícil de compreender. Eu estava estudando isso aqui e pensando, para nós hoje, lendo essa cerimônia de casamento, ela parece muito estranha, né? Um negócio de 10 virgens, e entra o noivo, e tem umas lamparinas aí, e um azeite. Como que funciona isso? Eu vou tentar brevemente contar para você como é que funcionava a cerimônia de casamento naquela época. Eu falei isso há pouco tempo aqui atrás. Naquela época, a cerimônia de casamento acontecia o seguinte: o noivo ele ia à casa da noiva e conversar com o pai da noiva. Ele chegava lá e sentava com eles, e era feito um pequeno cerimonial naquela família. Não é? Era dado um caso de vinho, eles tomavam o vinho, trocavam as alianças, assinavam um contrato, um termo ali, e dessa forma oficializava, a gente poderia dizer, se trouxer para a nossa idade, casamento civil. Eles ficavam com compromisso, embora eles não pudessem ainda morar juntos, mas eles estavam com um compromisso feito, era o tal do desposado, que você lembra quando a Maria engravidou do Senhor Jesus, ela estava desposada de José, não era casada ainda, estavam juntos, mas tinha um compromisso assumido. Então o noivo assumia esse compromisso com o pai da noiva, com a noiva, ele já tinha um compromisso assumido. O que o noivo fazia? Ele voltava para a sua vila, para a sua cidade, para a sua casa, e ele ia trabalhar, preparar para o casamento. Ele ia montar a casa, preparar as coisas, e esse dia da volta do noivo não era avisado que dia que seria. Então o que a noiva fazia? Ela comprava o vestido dela, preparava. As damas, que eram essas 10 virgens, que eram 10 moças virgens também, e essa símbolo da virgindade traz a questão da pureza, não é? E o que acontecia? Tinha 10 damas de honra que também ficavam com seus vestidos todas preparadas, e a mensagem era: espera o dia que o noivo vai voltar. Que dia seria? Ele não avisava, ele dava sinais quando ele ia voltar. E a função delas era: fica com a sua roupa pronta, fica com a sua lamparina. Para que lamparina? Porque não existia energia elétrica. E essa volta do noivo normalmente acontecia à noite. E ela precisava dessa luz para poder iluminar o caminho onde fazia aquela peregrinação até a tenda onde aconteceria a festa, a cerimônia. E precisava também para a entrada dela na casa, na tenda lá onde era feito o cerimonial, precisava da lâmpada para que se conhecesse e pudesse permitir a entrada. Então, para nós, lendo essa parábola, parece estranho a gente entender, mas para aquele público que Jesus contou isso aqui era perfeitamente compreensível. Ele sabia o que queria dizer o noivo, a volta do noivo. Espera que ele vai voltar a qualquer momento. Fica com a sua roupa e com a sua lâmpada preparada, guarda o azeite, porque você vai precisar desse momento
momento e fica atento aos sinais, porque a qualquer hora vai dar o grito: o noivo chegou, e você tem que estar pronto para isso. Essa é a parábola que o Senhor Jesus contou para eles, trazendo uma figura de que, verso 13 que nós lemos aqui no final, diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Jesus fala da mesma forma: vocês fiquem atentos, porque o dia que eu vou voltar, vocês não vão saber, ninguém sabe, a Bíblia diz, mas tem os sinais. Então fica de sobreaviso, a qualquer hora o Filho vem, e aqueles que estiverem preparados vão subir, e os que não estiverem preparados não vão poder entrar. Vão ouvir aquelas palavras que algumas noivas nécias aqui, as damas, ouviram: eu não te conheço, apartai-vos de mim. É algo sério. Isso traz um alerta sobre a necessidade de nos prepararmos para esse encontro. E eu quero analisar com você alguns versículos aqui, com bastante atenção do que nós lemos. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Aqui você sabe, nós estamos falando da noiva, das damas de honra, não é? E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vamos lembrar aqui quem é o esposo aqui nessa história? O Senhor Jesus. Quem que é a noiva? A igreja. E a Bíblia traz isso muito claro em vários textos, inclusive lemos agora há pouco na ceia, lembrando sobre isso. Então, aqui nós temos o que? A figura dessas virgens. A igreja. Que igreja? A única igreja, aquela igreja invisível, uma igreja adenominacional, sem doutrinas humanas, espalhadas por toda a face da terra, todos aqueles homens e mulheres lavados pelo sangue de Cristo Jesus, em todos os tempos, em todas as localidades. Essa igreja que é representada aqui, não é? O símbolo maior, falando da virgindade, o símbolo maior de pureza física aqui. E qual que é o objetivo de todas essas 10? Entrar para as bodas, para a festa com os noivos. E a gente traz isso para a nossa vida. A gente pensa: qual é o objetivo de todas as pessoas um dia? É chegar no céu. Dificilmente você vai encontrar um louco que vai dizer que não quer ir para o céu. A pessoa pode ser menos preocupada com religiosidade, com igreja, mas se ele perguntar, questionar, ele vai falar: não, um dia eu quero ir para o céu sim. Mesmo aqueles que não param para pensar, o objetivo da grande maioria, a gente poderia dizer, de todos, é um dia chegar aos céus. E o objetivo dessas 10 aqui era entrar para a festa. Todos queriam. E sabe, houve uma necessidade que fez uma distinção e nem todas puderam entrar. E o próprio Senhor Jesus, ao comentar esse texto, ele diz assim: essas 10 eram 5 consideradas prudentes e 5 consideradas loucas. Todas as 10 tiveram grandes oportunidades, todas as 10 tiveram chances, todas elas foram convidadas, todas elas receberam a roupa apropriada para entrar na festa, todas elas sabiam o que precisavam fazer, mas tinha 5 ali que se comportaram como loucas. Apesar de saberem de tudo que precisavam fazer, resolveram não fazer. E o Senhor Jesus chama elas de loucas. E o verso 3 diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite que eles levavam extra na época é porque a lâmpada ela tem um reservatório ali, não é? A lamparina, não é? Que você conhece aí, candeeiro, não sei como você fala aí, ela tem uma quantidade que vai ali de azeite. Na minha época que a gente fazia os equipamentos era querosene, não é? Ela tem uma quantidade que usa ali, uma hora ela vai acabar, você vai precisar repor. E aqui a figura que eles usavam na época fala do azeite. Olha, 5, além de levar a lâmpada, levaram o azeite também do lado, porque quando acabasse esse eu podia repor. Mas 5 loucas falaram: não precisa disso, o que eu tenho aqui é o suficiente, eu não preciso levar a reserva. As outras 5, diz o verso 4, eram prudentes, elas levaram azeite em vasilhas, não é? Para poder utilizar. A Bíblia, algumas vezes na Bíblia, traz a expressão louco, traz a expressão de pessoas loucas. E sabe, se você olhar na Bíblia, a grande maioria das vezes que traz a expressão de loucura na Bíblia, ela se refere a não obedecer a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de louco é
aquele homem, aquela mulher que rejeita a palavra, o que Deus diz, a orientação de Deus. Lá em Mateus 7,26 diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei com um homem louco. Pessoas que ouvem, que sabem a verdade, que sabem o que tem que fazer, mas insistem em não fazer, a Bíblia chama de louco. Porque a orientação da palavra, e nós falamos aqui já recentemente, Amós 4,12, traz essa orientação: prepara-te para encontrar com o teu Deus. A orientação que todos nós sabemos é que a gente precisa preparar para encontrar com Deus. O homem precisa preparar, porque um dia ele vai encontrar-se com Deus. Isso é um fato. A pessoa pode não querer, ela pode não acreditar, mas nós estamos falando de um Deus que é soberano, absoluto sobre todas as coisas. Então o fato de eu não querer ou não acreditar não muda a verdade soberana de Deus. Então o homem pode falar que não acredita nisso, que acha que isso é invenção, é mentira. Ele pode, mas isso não muda aquilo que Deus decretou. Então aquele que quer bater de frente com esse Deus, a Bíblia chama ele de louco. Chama ele de louco. Então prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Aquelas 5 que a Bíblia chama de loucas não prepararam. Elas resolveram se rebelar. E o homem pode fazer isso. O homem pode viver rebelado contra Deus? Pode. Ele pode viver não acreditando. Ele pode viver desobedecendo? Pode. Mas ele é obrigado a assumir a consequência das suas escolhas. Ele precisa entender que aquilo que ele escolhe, ele vai ter que enfrentar as consequências da sua escolha. Isso é um fato também da nossa vida, você sabe disso. E o próprio apóstolo Paulo escreveu: aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. E aconteceu o seguinte: aquele dia e hora que o Senhor veio, ninguém sabe. Aquele dia e hora que o noivo voltaria, ninguém sabia. E sabe o que aconteceu? O verso 5 nós lemos, diz o quê? E tardando o esposo. O esposo tardou. O esposo não veio na hora que eles acharam. Não veio no momento que eles pensaram. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que aquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe que dia vai ser. Muitas pessoas já marcaram a vida de Jesus. Muitas pessoas já marcaram o dia do fim do mundo, o dia da vida de Deus. Eu não morava aqui ainda, eu morava lá em Minas, mas no ano 2000 foi o ano recorde de se marcar o fim do mundo. Né? Eu não sei por aqui como é que foi, mas lá na minha cidade era um auê. Todo mundo achando, todo mundo não, né? Eu não achei, mas muita gente achando que ia ser no ano 2000, e foi aquele horroroso. E aí você começa a olhar a história. Quantos já marcaram o dia do arrebatamento, o dia da vinda de Cristo? Agora mesmo, esses acontecimentos de Israel, hoje eu estava olhando nos comentários nas redes sociais, e as pessoas falando: Cristo está voltando, e alguém comenta embaixo: não, porque vai no máximo mais 10 anos, o outro não, mais 5 anos. E não sei o que. Gente, perde tempo marcando data e nem cai em conversa de quem marcar data. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe desse dia. Não é marcado. E se eu não sei o dia, eu preciso fazer o quê? Preciso estar preparado. Preciso estar pronto. É um fato que vai acontecer. Se eu não sei quando vai ser, eu preciso fazer, me preparar. Aqui nessa ocasião, nessa parábola, parece que o noivo demorou, não veio na hora que elas acharam. E sabe o que aconteceu com elas? Diz a parte final do versículo 5: elas começaram a... O que é essa palavrinha aqui? O que é isso? Quem fala para mim no português? Tosquenejar. Cochilar. Muito bem. Elas começaram a cochilar. Elas acharam a guarda, sabe? Está esperando, esse doido não veio, né? Isso não dá vindo não. E começaram a relaxar, baixar a guarda e cochilaram. Brincaram com o negócio. E sabe o que é isso que muitas pessoas têm feito? Tem muita gente que já falou para mim: esse negócio de vinda de Jesus, escuta, esse menino, ele nunca veio, não é? Você fala: há quanto tempo nunca aconteceu assim? Se há muito tempo falavam que ele via, não veio ainda, quer dizer que cada dia que passa está mais próximo, mais perto. Então não bate a guarda, não brinca. Não brinca com esse fato, não. Não cochila. Porque a Bíblia
Bíblia diz, e Pedro escreveu isso, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Pedro disse assim: o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorada. E Pedro escreveu assim: pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, ele não está demorando, ele está esperando. E talvez esperando você que está aqui hoje à noite e não está preparado ainda. O Senhor está esperando você. Ele está esperando você entender essa palavra. Ele está esperando você se entregar a Cristo. Ele está esperando você se reconciliar com Ele. Ele não está atrasado, porque Ele não quer que ninguém se perca. O juízo, a sentença de Deus sobre o mundo, ela é decretada. Mas nós anunciamos e temos aqui na Bíblia um Deus que é um Deus de amor, que é um Deus que nos ama, é um Deus paciente, é um Deus que espera. Quantas vezes você já ouviu talvez falar dessa palavra e nunca tomou uma decisão na sua vida? Quantas vezes você já ouviu, sabe o que precisa fazer e nunca fez? É porque Deus tem paciência. Mas a Bíblia também nos traz que essa paciência de Deus, um dia ela chega no seu limite. Um dia chega. Lembra do povo de Israel quando estava peregrinando no deserto? Deus abençoava, eles se revoltavam. Deus abençoava, eles se revoltaram. Chegou um dia em que Deus falou: ninguém mais entra no meu descanso. Ninguém vai entrar na terra. Todos morreram no deserto. Entraram a segunda geração, os que nasceram no deserto. Mas aqueles primeiros que saíram, que revoltaram, que desobedeceram, morreram no deserto. Entrou dois, só Josué e Caleb, porque não tiveram que seguir eles. Então o Senhor tem paciência, mas a paciência dele tem um limite. E a Bíblia nos diz que ele cumpre a sua promessa. Hebreus 10:37 diz: pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Lá em Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. Romanos 13, 11 e 12: fazei dessa maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamos-nos na armadura da luz. Nossa salvação está mais próxima. Nós sabemos que nós temos a salvação que, no sentido de glorificação, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós estamos aqui nesse processo de santificação e a Bíblia diz: olha, está muito perto aquele dia. Não fique dormindo tranquilo, achando que você pode levar a sua vida de qualquer jeito, sem um compromisso com Deus, sem obediência a Deus, que está tudo bem, que sempre vai dar tempo. Cuidado. Sabe, deixa as obras das trevas e revista das obras da luz. Está muito perto isso. Está muito próximo. Estava olhando alguns sinais que falam da vida do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia está se cumprindo. Existem 6 grandes sinais que anunciam o momento do arrebatamento, da busca do Senhor pela sua igreja. 6 grandes sinais. E os 6 grandes sinais nós já podemos ver hoje. Eu vejo pequenos esboço aqui, só para você entender, a gente não vai detalhar. Existem 6 grandes sinais. O primeiro dele eu coloquei como um super sinal, que é a instalação do Estado de Israel, né? Já aconteceu, em 1948, se não me engano. Israel voltou a ser nação novamente, graças ao voto de um brasileiro, Israel volta a ser nação. Isso foi uma grande profecia que se cumpriu. Depois nós temos sinais geopolíticos. Acabamos de falar sobre guerras, rumores de guerra. Você está vendo o que está acontecendo agora, expectativa. Agora vai acontecer uma guerra em maior proporção. A gente está acompanhando ali facilmente. Se o Irã entra agora ali para defender a Palestina, isso vai ganhar uma proporção muito maior. E parece que o Irã está se movendo para isso. Enfim, essa movimentação geopolítica, a Bíblia falava isso aí para acontecer, é um grande sinal que está se cumprindo. Sinal natural. Você vai vendo hoje aí terremotos, tornados, enchentes, não é?
vulcões e tantas coisas mais. É um sinal da natureza, que também era anunciado na palavra. Um sinal espiritual de falsos profetas, falsos cristos, heresias, abandono da fé. Isso eu não preciso nem falar, quando você vê isso todo dia, não é? As pessoas, falsos cristos acontecendo, tanta mentira, tanta heresia, tanta coisa sendo anunciada. Isso é um sinal espiritual, sinal tecnológico. Você olha, eu estava falando para o irmão José essa semana, a gente olha para a tecnologia hoje, o tanto que a tecnologia avançou nos últimos tempos, e a Bíblia falava, nos últimos dias o saber iria se multiplicar. A gente olha, meus amados irmãos, os nossos avós, bisavós, eles andavam, até pouco tempo atrás, eles andavam do mesmo jeito que Jesus andou, quando teve aqui, andava no lombo de animal. Os nossos avós. E hoje já temos carro voador aí, já em testes pelo mundo. A tecnologia, a ciência, em todos os seus aspectos, sabe o que é isso? Sinal dos tempos. A Bíblia diz lá em Daniel, nos últimos dias o saber iria se multiplicar. E a gente tem o sinal social também, não é? O sinal social da violência, da maldade, o amor se esfriando. Isso eu não preciso nem falar com você, não é? A gente vê acontecendo tão perto muitas vezes. Tudo isso, sinais de quê? Sinais de que ele vem, sinais que são próximos. Então não cochila, não brinca com isso, não leva esse assunto na brincadeira. Isso é sério, diz respeito a você, diz respeito a mim. Ele vai voltar. E nós iniciamos o culto hoje cantando, estamos de pé. Qualquer momento que ele voltar, a gente está de pé, esperando. Mas será que você está aguardando? Aquilo que nós cantamos assim, ele vem me buscar. Você deve dizer que ele vem te buscar. Já está aguardando esse momento. Porque o texto que nós lemos diz: à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Saia ao seu encontro. Quando acontecer o clamor, quando o Senhor Jesus voltar, não terá-se tempo de se preparar. A Bíblia diz no versículo 7: aquelas que estavam preparadas levantaram e pegaram as suas lâmpadas. Aquelas que já estavam prontos, quando gritou-se o noivo está vindo, elas só levantaram e foram. Por quê? Porque já estavam preparadas. Elas já estavam esperando. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Virá como ladrão. Ladrão avisa quando vem roubar? Se a gente soubesse, a própria Bíblia diz, se a gente soubesse, a gente estava esperando, né? Dava um jeito de preparar alguma coisa, reforçar. E a Bíblia diz: ele vai vir como ladrão. E aí segue Pedro dizendo: os céus desaparecerão com grandes estrondos, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que há nela será desnudada. Lucas 12, 39. Compreendei, entretanto, isso: se o pai de família soubesse a hora em que adquiriu o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Isso vem de repente. Cristo vai vir a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 5, 2 diz: pois vós mesmos estáis bem informados do dia, do dia do Senhor, que virá como ladrão na noite. Lucas 12, 55, 56 diz também: quando sentir soprar o vento sul, proclamais. Ela acabou. E acontece como previstes. E o verso 56 de Lucas 12 diz: hipócritas, sabem muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Você sabe discernir o tempo, não é? A gente olha o tempo hoje, a gente consegue fazer previsão do tempo, não é? E os idosos têm muita experiência nisso. Às vezes vê uma coisa acontecendo e fala: vai chover, né? Isso é sinal de chuva, né? Isso é sinal não sei o quê. E dá certo, sabe? Prever o tempo que acontece. A previsão do tempo aí, olha, vamos ter chuva, não vamos ver o que acontece. E Jesus falou: vocês sabem discernir o tempo, você não entende os sinais do céu? O outro sabe de tanta coisa, mas ignora os sinais que nós estamos vendo todo dia na televisão, na rua, a gente acontecendo, vendo acontecer. São sinais. Não brinca com isso. E a gente precisa caminhar para terminar, mas o texto vai dizendo assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas não estavam preparadas
chegou a hora, elas queriam, me ajuda aí, dá um pouquinho do céu para nós, que a gente está acabando daqui, apagando. Mas sabe o que diz a palavra no verso 9? Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, vai, compra de vocês. Porque não adianta, não terá jeito. Muita gente acha que quando Jesus voltar dá para pegar carona, né? Eu tinha um aluno na escola bíblica que ele pensava que quando Jesus voltasse ele ia poder segurar na barra da calça do pai para subir. Ele falava, não se preocupar não, meu pai já é crente, quando Jesus voltar o carro na barra da calça dele e eu subo junto, né? Tem pessoas que acham que você vai poder pegar carona com alguém nesse momento, mas não tem jeito. Jesus deixa isso aqui claro nessa parábola. E a própria Bíblia diz lá em Romanos 14, 12: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar contas de si. Você vai prestar contas apenas de você. O marido não vai prestar conta de esposa, a esposa não vai prestar conta do marido, os pais não vão prestar conta dos filhos, nem vice-versa. Cada um de nós vamos comparecer diante de Deus para prestar contas da nossa vida, apenas da nossa vida. E é por isso que o assunto da salvação é individual, é pessoal. Você precisa, no dia que chegar lá, você vai prestar conta só da sua vida, eu não vou estar lá, não vai ter ninguém perto. E sabe o que me entristece? Muitas pessoas param na caminhada com Deus por causa de outras pessoas. Eu não vou por causa do meu marido, por causa da minha esposa, meus filhos, meus amigos não gostam, não querem, isso vai dar problema. Mas se esquecem que o dia da prestação de contas vai estar sozinho, não vai ter ninguém lá. Então, se você para por causa dos outros, você está comprometendo algo seu. Você está comprometendo algo seu. Por mais que nós amamos aqueles próximos e gostaríamos que eles também caminhassem, mas não para porque alguém não quer. Trace o seu caminho. Faça a sua decisão. Essas mulheres aqui, elas brincaram, ignoraram os sinais, não se prepararam. Prepara para encontrar com Deus. Não vá apenas vivendo a sua vida achando que se um dia você não vai prestar conta. Tem um texto, eu nunca leio Eclesiastes aqui. Eclesiastes é um livro muito rico para nós. Eclesiastes 11, versículo 9, diz assim: jovem, alegra-te na tua mocidade, seja feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos do teu coração, que indicar todos os desejos dos olhos. Salomão ele diz: olha, aproveita a vida, viva a sua vida, seja feliz. Deus quer que nós sejamos felizes, que nós vivamos. O propósito de Deus é esse: viva. E eu quero dizer para você que hoje à noite, jovem, está aqui e acha que não dá para servir a Deus, você quer aproveitar a sua vida, você quer viver a sua vida. Muitas pessoas acham que ser cristão é você perder a liberdade, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, a Bíblia diz: seja feliz, mas não brinque com essa liberdade, porque muitas pessoas acham que ser livre é você viver apenas na prostituição, no sexo livre, nas drogas, bebidas, de qualquer jeito. Eu estou aproveitando a minha vida. A palavra diz assim: aproveita, vive a sua vida. Mas a parte final do versículo 9 diz assim: saiba contudo que tudo quanto fizeres, vai fazer o quê? Passará pelo julgamento de Deus. Tudo que você fizer, você vai prestar conta. Então, essa ser feliz e aproveitar a vida, lembra, isso fica muito claro no coração de cada um que hoje à noite. Tudo quanto você fizer, você vai prestar contas para Deus um dia. Isso é um fato. Tudo que nós fizemos. E a própria palavra nos diz aí 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Verso 10, vamos terminando. Verso 10 diz assim: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entrou com ele para as bodas. E depois que elas entraram, a parte final do versículo 10 diz: aconteceu o quê? Fechou-se a porta. Elas entraram e fechou a porta. Quem estava preparado entrou, a porta foi fechada. Passou um tempo, chega as outras e bateram na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Lá em Hebreus nos diz, por esse motivo, Hebreus 3, verso 10, 11:
Me indignei contra essa geração e declarei: o coração deste está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Jamais entrarão no meu descanso. Brincaram, a porta fechou. E Deus diz: jamais entram no meu descanso. A porta fecha, a oportunidade passa. E hoje à noite o Senhor nos traz aqui com essa palavra de alerta, de chamar você a pensar sério nisso. Dia e hora nós não sabemos. Estejam atentos, diz a palavra de Deus, Números 21 e 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Naquele momento em que nós vamos estar com o Senhor, porque um dia a gente deixa escuro. E aqueles que estão preparados vão experimentar o que nós falamos aqui esses dias de Apocalipse 21. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, pranto, clamor, dor, porque essas primeiras coisas já passaram. Prepara hoje. Como é que eu preparo, Paulo? Como é que eu posso me preparar? Se prepara, recebendo o Senhor como seu Salvador, confessando os seus pecados a Ele, recebendo essa nova vida, chegando-se a Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eu sei que eu não estou preparado, mas a Bíblia nos diz que o sangue de Cristo Jesus purifica todo o pecado, te faz o Filho de Deus, te deixa pronto, sabe? Ele te enche com o Espírito Santo. Tem a figura daquele azeite, não é? Você está preparado a qualquer momento, quando Jesus voltar, você subiu para estar com Ele nos céus. Amém. Como é que está a sua vida? Vamos fechar aqui para a gente orar. Quero convidar você hoje a pensar na sua vida. A palavra diz lá em Apocalipse 22, versículo 7, a Bíblia diz assim: eis que venho sem demora. Ele está para voltar. E a coisa mais importante é se preparar para esse momento. Talvez você não sabe muita coisa sobre isso. Talvez você não sabe quase nada sobre arrebatamento, sobre Apocalipse, sobre essas coisas. Você não precisa saber muita coisa. A gente vive perdendo tanto tempo preocupado com essas coisas e não se preocupa com o mais importante, é estar preparado. Você não precisa entender tudo de Apocalipse. Você precisa entender a necessidade de se preparar para isso. Hoje uma pessoa me chamou na rede social e falou assim: pastor, me explica um pouco sobre esse Apocalipse, essas coisas que eu estou vendo acontecer, eu não entendo isso. E eu falei para ele, eu falei: olha, o mais importante de você fazer é se preparar. Entender tudo, a gente pode estudar, mas o mais importante é você estar preparado para isso. E como é que você se prepara? Primeiro passo, entregando sua vida a Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eu quero estar pronto, perdoa o meu pecado, entra na minha vida. Isso é que nós comumente falamos de aceitar Jesus, se preparar para isso. Se você já fez, coloque sua vida no centro da vontade de Deus, ande uma vida de obediência, de santidade, volte para a presença de Deus em comunhão com Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que nós temos nas nossas mãos. A Tua palavra que traz orientação e instrução para nós. Ela nos mostra como nós devemos viver. Ela fala daquilo que o Senhor tem preparado, os Teus planos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos permite entender a Tua palavra e podermos preparar, mesmo sem nós merecermos. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de prepararmos para esse ponto. Senhor, obrigado porque muitos aqui nessa noite, ao ouvir a Tua palavra, olham para si e veem que já estão preparados. Nós te louvamos por cada um assim. Mas nós queremos orar por pessoas aqui que talvez olham para as suas vidas e percebem que ainda não estão prontos para esse encontro. Que hoje a noite seja uma noite de salvação, de conversão, de pessoas aqui recebendo o Senhor como Salvador das suas vidas. Pessoas que talvez tenham andado distante dos teus caminhos, reconciliando contigo nesse momento. Ó Pai, nós entregamos cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Nós oramos por cada família, cada lar representado aqui. O Senhor
Senhor é aquele Deus que sonda os corações, o Senhor sabe da necessidade de cada um ao chegar aqui. O Senhor sabe aqueles que enfrentam problemas de saúde, problemas nos lares, nas famílias. Que o Senhor, na tua bondade e misericórdia, abençoa cada um aqui de acordo com as suas necessidades. Senhor, agora, terminando esse culto, nós unidos com a tua igreja, queremos orar por Israel, orar por a paz naquela região ali, Senhor. Ó Pai, aquele povo que o Senhor chamou, preparou desde o início. O Senhor tem planos para aquela região ali, o Senhor tem propósito. Nós queremos orar por paz naquela região. Guarde aquelas pessoas inocentes que muitas vezes estão sofrendo tanto. Nós oramos, ó Pai, por paz sobre Israel. Ó Pai, agora voltar para as nossas casas, o Senhor nos leve em paz. O Senhor nos dê uma noite de descanso. E que essa semana nós possamos viver o centro da tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você hoje entendeu essa palavra e quer tomar essa decisão, nós queremos orar com você. Antes de você sair, eu quero só falar das lições da escola bíblica. Semana que vem, de amanhã a 8, a gente começa a escola bíblica de adolescentes